Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí galera, Vascaíno Navios na área, trazendo mais um conteúdo, um pós-jogo aí pra gente, pagando esse mico aí com pijaminha com a minha esposa, me deu galera com a pizzazinha aqui no peito, só eu mesmo, tem que ser vascaíno para poder estar pagando esses micos galera, mas vamos pro jogo porque é o que interessa, é o jogão que teve hoje, né, vamos ser sinceros né cara. Não foi jogão nenhum. Vasco da Gama jogou muito mal, perdeu muito gol. E o Porto Capete, parceiro, nem se fala, né, cara? Não jogou nada. Era pro Vasco ter engolido o Porto Capete e o Vasco da Gama simplesmente ficou no 1 a 0 e a torcida pegou no pé de muitos jogadores, principalmente do técnico Carille, que, né, infelizmente a torcida já não aguenta mais, tá pedindo a cabeça dele, quer ele fora de São Januário, mas isso não vai acontecer nem tão cedo, galera. Vamos esperar o Brasileirão, porque só no Brasileirão que vamos conseguir tirar o Fábio Carille de São Januário. Mas sendo sincero com vocês, gostaria que o Fábio Carille queimasse a nossa língua, que o Fábio Carille entrasse no Brasileirão, fizesse acontecer, que ele entrasse aí na Sul-Americana também, jogasse o melhor futebol, quer dizer, fizesse, né, o Vasco jogar o melhor futebol de todos os tempos, botasse essa equipe aí na linha, aí todo mundo fininho, ó, ajeitava o pé de cada jogador para poder parar de errar o chute para gol e a torcida do Vasco ser feliz, galera, porque tá difícil. Então, vamos falar do jogo, galera. O Verratti, né, como sempre, fez o gol de cabeça e eu no pré-jogo eu falei que o Vasco estava vindo no 4-3-2-1, ou seja, triangulando e cruzando para o Verratti, e que essa seria uma das bolas que o Vasco teria que aproveitar para poder estar fazendo 1 a 0 no Porto Cabeixo, porque o Porto Cabeixo veio fechado. O Porto Cabeixo veio no 5-3-3, ou seja, na defensiva, explorando o contra-ataque. Porém, eu disse também mais cedo, Porto Cabeixo não consegue fazer gol. Eles não têm um ataque fulminante, um contra-ataque também fulminante para poder estar surpreendendo, né, os adversários. Ele consegue jogar, consegue se defender muito bem. Mas se pegar uma equipe qualificada boa, que consegue infiltrar e ultrapassar a linha defensiva, consegue sim fazer o gol. E não foi diferente porque o Verratti é um goleador de cabeça, então um cruzamento na área, filho, simplesmente ajudou a fazer essa infiltração e o Verratti conseguiu, né, entrar e fazer esse gol. Por baixo, realmente ficou muito difícil. O Ryan, particularmente como atacante, não conseguiu a infiltração, não conseguiu sair, apesar de que também perdeu um gol, galera. Então, o Felipe Coutinho, cara, esse aí perdeu 4 oportunidades de ouro de sair bem em São Januário, porém não conseguiu lograr êxito e perdeu as 4 oportunidades. Já o Garré, que deu passe, né, de gol para o Verratti, não jogou lá essas grandes coisas. A água de salsicha tá deixando a desejar, não está jogando, então tá difícil para o Garré entrar e fazer acontecer. Já o Nuno Moreira, esse aí, filho, sobra elogio pro cara. O cara tá entrando, tá sendo como é que é o... Não é o artilheiro não, cara. Tá sendo o titular absoluto do Fábio Carille, porque o cara tá brincando, né, de botar os jogadores de cara pro gol. Porém, não adianta, né, filho? Os caras não estão conseguindo acertar o gol. Então, por mais que o Nuno Moreira fica ali, ó, um dos maiores garçons do Vasco ali, toda hora, ó, botando a galera de frente pro gol e a galera não consegue acertar o gol. Já o Lloyd Augusto, né, que entrou no segundo tempo no lugar do Garré e o Payet no lugar do Felipe Coutinho, também não fizeram nada, firula e não saíram disso, galera. Um dos jogadores que saiu, né, que figurou como craque, que há muito tempo a galera, né, vinha pegando no pé dele,
foi o Hugo Moura, galera. Por incrível que pareça, o Hugo Moura foi o herói da partida aí. Cara, guerreou ali no meio de campo, brincou, chamou a atenção dos jogadores, gritou. Então, a torcida elogiou, a torcida, né, veio para cima, porque realmente o Hugo Moura estava desesperado, porque o Porto Cabeixo resolveu vir para cima e a zaga simplesmente começou a marcar fofo, começou a dar mole e aí começou as bolas alçadas. Então, mas o craque do jogo mesmo escolhido aí pela galera aí foi o Verratti aí, né? Mais um gol de cabeça, o Verratti como sempre, cara, deixando dele, então isso foi muito importante. Mas o Vasco precisa melhorar, cara. Porto Cabeixo é muito ruim, filho. Cara, na moral, não chega aos pés dos times aqui do Brasil, irmão. Vou te ser sincero. Se o Vasco jogar o que jogou hoje no Brasileirão, é saco, mano. É brigar para não ser rebaixado. Porque, vou te falar, não, mano, perde muito gol. E agora que o Vasco resolveu, né, entrar aí no consórcio junto com o Flamengo e Fluminense para poder estar jogando os seus mandos de campo no Maracanã, aí é que a gente vamos ver, né, do que o Vasco vai ser capaz. Mas, atualmente, para hoje, galera, é isso. O Vasco 1-0, né, chorado, não jogou nada. Infelizmente, queríamos ver um Vasco avassalador em São Januário e não foi isso que aconteceu. Errou muitos gols, errou passes, jogadores nervosos. Então, cara, o Vasco precisa muito melhorar. Cara, a renda do Vasco foi boa aí, foi 1 milhão, né, em São Januário. Porém, o Vasco abraçou só em ter passado para a próxima, né? O próximo jogo com vitória, o Vasco abraçou aí 3 milhões, né? Para poder estar nos cofres aí do clube. Então, o negócio é esse, galera, ir passando de fase, ir ganhando e vencendo para poder ir, ó, botando um dinheirinho no bolso aí nos cofres do Vasco para poder estar pagando as contas em dias. Galera, saudações vascaína, até a próxima, tamo junto, vamos torcer para que o Vasco melhore porque hoje foi suado, valeu?